E quem aqui acredita que existe o melhor de Deus para sua vida? Né? Eu até olhava para minha família nessa madrugada e eu ficava dizendo, Deus, aqui está um pedacinho da minha terra prometida. Quando você olha, um exemplo, quando eu venho para a igreja pregar a palavra para vocês, isso me faz entender que é um pedacinho da minha terra prometida. Amém? Pastor, por que o senhor fala pedacinho? Porque, irmão, a terra prometida, ela foi conquistada pelo povo de Israel passo a passo. Irmão, cada passo que eles davam, eles conquistavam. Só que interessante, eles conquistavam... Vem cá, pastor Leandro, vem cá, vou trazer mais gente para cá. Vem cá, Vitor, vem cá, Robert. Nós somos tudo povo de Deus. Diga amém, Jesus. Vem aqui atrás de mim, aqui. Vem aqui junto comigo. Aqui, ó. Amém? Vamos dizer que nós conquistamos um pedaço da terra prometida. Diga glória a Deus. Então, nesse pedaço vai ficar o Vitor aqui. Fica aqui, Vitor. Aí agora eu estou lutando aqui. Vem cá vocês comigo. Vem cá vocês comigo. Vocês não querem a terra prometida? Não vão ser aquele povo que só reclamava, viu? Só queriam carne. Né? Aí conquistava mais um pedaço, eles colocavam mais um. Aí avançando. Aí conquistava mais um pedaço, botava mais uma família aqui. E aí assim eles iam. Pastor, por quê? Porque se você quer conquistar a bênção, você não pode deixar espaço para trás. Quem está entendendo, levando sua mão? Tem gente, irmão, que o problema dela é o quê? Ela vai conquistando, mas ela vai deixando lacunas, ela não vai preenchendo espaços. Por isso que ela não é uma pessoa realizada. Quem está compreendendo? Diga glória a Deus. Então diga comigo bem alto, eu não posso deixar espaços na minha vida. Irmão, o que eu entendo? Que cada área da minha vida representa uma lacuna dessa. Nós somos um só povo. Então você tem que analisar isso. Será que eu estou ocupando os espaços? Mas tudo é a maneira que nós enxergamos as coisas. Vocês estão entendendo, pastor? Por que eu digo isso? Olha o que vai dizer Números 13, 25. Vamos lá. Nome de Jesus. Números 13, versículo 25, diz assim, ó. E depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40. Então Moisés, seguindo uma direção de Deus, mandou ali alguns espias, né? Melhor dizendo, 12, que foram espiar a terra prometida. E eles iam trazer, meu irmão, a perspectiva, a visão. Aí no versículo 26 vai dizer assim, ó. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e lhe mostraram o que, pessoal? O fruto. Versículo 27, vamos. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e este é o quê? O fruto. Então você concorda comigo que quando aqueles espias eles foram espiar a terra, era como Deus havia dito para eles? Quem concorda que era? Agora, que coisa interessante que você vê, irmão, é que nem a visão, todos viram a mesma coisa, todos alcançaram a mesma coisa, mas você vê que a visão de 10 foi uma coisa e a visão de 2 foi outra. E o que eu tenho que entender? Que na nossa vida é assim. Irmão, nós todos aqui podemos ir num ambiente e olhar a mesma coisa. Uns vão ter uma percepção, outros vão ter outra percepção. E aí que tá, qual é a visão que você escolhe ter? Porque aí você tem que entender, na vida, meu irmão, não é a questão só do que está diante de você, mas como você aceita aquilo, como você decide olhar aquilo. Né? A mesma coisa na vida com Deus. Irmão, tem gente que ela sempre leva para o lado negativo. Tem gente que leva sempre para o lado positivo. Tem gente que leva situações como uma crítica. Tem gente que leva como se fosse algo para edificar. Então é muito da pessoa. Você vê que ali foram 12 espias e olha que coisa interessante. Não eram os piores, eram os melhores de cada tribo. Dá um sorriso por mão do lado e diga assim, ó, Deus escolhe os melhores. Irmão, se Deus escolheu você, é porque Deus enxerga uma capacidade em nós que muitas vezes nem nós percebemos. Agora, o que me chama a atenção é a partir daqui. Por quê, pastor? Olha o que vai dizer o versículo 28. Diz assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito...
E ali também vimos os filhos de Anak, que eram gigantes, né? Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos a animosa e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra... Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte. Então olhe para mim, duas visões. A visão desse rapaz que nós vamos estudar sobre ele hoje, Caleb, era a seguinte. Vamos voltar ali no versículo 30, só para o pessoal poder entender, Robert. Subamos a animosa. Pastor, o que significa a palavra animosa? Corajoso, motivado. Só que nessa tradução da palavra animosa tem uma coisa que eu gosto muito, que fala assim, ó, que não cria empecilho. Pergunta pro irmão do lado, sorrindo, senão você vai apanhar dele, irmão. Diga para ele assim, você é uma pessoa animada, irmão? Ou animosa? Porque, irmão, ser animoso é diferente de ser empolgado. O animoso é diferente do empolgado. É igual comida. Tem vezes que a gente se empolga para comer umas comidas que fica bem faceiro. Quem já sentiu aquele gosto assim, ó. Esses dias eu pensei, irmão, lá em casa, vou fazer uma massa com molho de frango. Eu cheguei a sentir o gosto da massa. Fiz a massa. Me decepcionei. Pastor, por quê? Porque o gosto que eu pensava não estava nem perto do gosto. Ficou bom? Deu para comer, irmão. Mas sabe quando você imagina um negócio? Quem está entendendo? Mas eu estava todo empolgado. Na hora que eu comi, eu digo, meu pai, não acertei a mão. O que o senhor quer dizer, pastor? Que o animoso, irmão, ele é diferente do empolgado. O empolgado, ele imagina. O animoso, ele não cria empecilho. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom. Ele não está dizendo só para você, seja empolgado, seja motivado. Ele está falando, para de criar empecilho. E se nós analisar na nossa vida, irmão, o que muitas vezes cria empecilho em nós, somos nós mesmos. É a maneira que nós enxergamos as coisas e quem nós decidimos seguir. Tem gente, irmão, que se você fala com ela uma coisa, a pessoa ela já leva para o lado errado. Ela já entende da maneira... Nós temos que aprender a não sermos assim. Nós temos que aprender, meu irmão, a ter uma percepção de como nós estamos enxergando a coisa, porque muitas vezes a bênção está diante de nós. Não está dizendo que nós não temos que lutar, não está dizendo que não haverá dificuldades, mas a Bíblia nos garante que ele nos dará o quê? A vitória. Enquanto o Caleb dizia, subamos animosamente, possuamos em herança, e herança é direito, que Deus havia dado, porque certamente prevaleceremos se não criarmos empecilho. Olha o que os outros diziam, irmão, no 31, ó. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos. Então fala pro irmão do lado sorrindo assim, ó. Quem define se pode ou não pode é você. Ô irmão, se eu ficar na minha cabeça dizendo que eu não posso, que eu não posso, que eu não posso, realmente eu não vou poder. Se eu ficar na minha cabeça olhando para as adversidades que se levantam na minha vida, para um dia que a coisa não dá certo, irmão, eu vou parar. Você vai parar, a sua família vai parar, o seu casamento vai parar, as coisas não vão dar certo para a gente. Então, ser de Deus, desfrutar o que Deus tem para nós, é, meu irmão, superar primeiramente a nós mesmos. É vencer os nossos próprios medos. É enfrentar, meu irmão, as nossas próprias falhas. Tanto que o versículo 32 vai dizer mais, ó, leia comigo. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. 33. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus.
Então você vê que interessante, ó, volta para o versículo 32. Diz ali a tradução, ó, e infamaram a... Pastor, o que significa a palavra infamar? Relato negativo ou exagerado sobre um lugar ou pessoa para desacreditá-lo. Então, quando eles começaram a falar da terra, eles começaram a desacreditar. Irmão, e aí tem duas coisas que a gente tem que entender aqui. Primeiro, a gente tem que ter cuidado para não desacreditar os outros. Tem gente que ela não percebe que a boca dela, em vez de motivar, ela desmotiva as pessoas. E segundo, se não é eu que estou falando, eu tenho que cuidar para não ficar ouvindo os outros que são desacreditados. Porque, irmão, tem gente que é desacreditada nessa vida. Quem concorda comigo? Né? Diga por irmão do lado sorrindo assim, misericórdia, irmão. Diga assim, não seja assim. Irmão, tem gente que você fala para ela, vamos comer. Ah, mas tem que cozinhar. Não, mas vamos lá, eu te ajudo. Ah, mas depois tem que lavar a louça. Não, quem concorda que tem gente assim? Estou usando exemplo bem bobo, sem ideia. Irmão, o que é isso? Isso é infamar a terra. Tem gente que você mostra para ela o lado bom da vida, mas ela sempre vem com um argumento para mostrar o lado mal. Para mostrar, meu irmão, desacreditar. Olha que coisa interessante. Como que eles conseguiram, meu irmão, criar obstáculo, desacreditar? Diz ali, ó, infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo. Então foi com palavras. Como que foi? A terra pelo qual meio passamos a espiar é terra que consome os seus... Que é um exemplo simples, irmão, que eu acho muito terrível. É aquelas pessoas que quando vê alguém que vai casar, diz assim, vai casar, vai se enforcar. Mão dá vontade de pegar e dizer assim, misericórdia. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque quem concorda comigo que o casamento ele é feito pelas pessoas. Aí como é que eu posso ficar dando pitaco no casamento dos outros que recém estão começando a construir, só porque de repente eu tive uma frustração? Irmão, e olha, eu digo para você, quantos jovens, porque eu já fiz muito casamento, já dei muito curso de noivo, preparando jovens para casar, pessoas para casar. Eu já vi muita gente com medo e casando desacreditado. Casando desacreditado. Nunca vou me esquecer, uma vez, isso foi lá em Canoas, eu era pastor lá. Eu fiz um curso com um casal que durou 6 meses de curso, irmão. 6 meses de curso. Pastor, mas por que durou tanto tempo que o casal precisava? E, meu irmão, por que eu precisei fazer 6 meses de curso com eles? Porque eu tive que explicar nos detalhes para fazer eles acreditar no casamento. A menina ela já dizia assim, pastor, eu sei que vou casar e vou me separar. Eu digo, mas irmão, então por que você vai casar? Porque eu amo ele. Irmão, e eu comecei a trabalhar, e eu fui ver que aquilo ali estava enraizado dentro dela. Porque ela tinha uma imagem criada de outras pessoas e ela dizia, pastor, meu casamento não vai dar certo. Então, era uma terra, meu irmão, com toda a condição. Hoje são um casal abençoado, tem 2 filhos e tudo. Mas era uma terra que estava infamada, cheia de medos, cheia de traumas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, tem gente que ela não percebeu, mas ela é uma terra infamada. Por coisas que ela ouviu, então ela acha que muitas vezes tem coisas que vão devorar ela. Olha que forte que eles disseram, ó, a terra consome os seus, mas eles não tinham dito que a terra era de gente forte? Eles não tinham dito que a terra era uma terra boa? Sim ou não? Eles não tinham dito que a terra era uma terra que manava leite e mel? Mas você vê que é interessante, quando a pessoa ela é desacreditada, ela consegue no psicológico dela revirar as coisas. A terra que era boa manava leite e mel, agora, meu irmão, para infamar a terra, para desacreditar, já era uma terra que consumia moradores. Tanto que eles disseram no versículo 33, ó, vamos ler mais um pouquinho? E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus. Então, eles estavam se enxergando com os seus próprios olhos ou com os olhos dos outros? Com os olhos? Agora, aí você vai olhar bem para o olho do teu irmão e vai perguntar para ele, você está se enxergando pelos seus olhos ou pelos olhos dos outros? Pergunte para o irmão, vai. Não é isso que a gente tem que entender. A gente tem que aprender a nos enxergar pelos nossos olhos, irmão.
Quem está entendendo, levanta a sua mão. Quantas pessoas hoje, pessoal, apresentam até crise de identidade porque estão se olhando pelos olhos dos outros? Não, pastor, porque disseram que careca não é bom. Eu amo ser careca, irmão. Verdade. Se ele disser para mim, pastor, mas se botar um cabelinho vai ser melhor. Eu digo, bota na tua cabeça. A minha vai ficar careca. Pronto. Pastor, por quê? Porque os carecas vão dominar o mundo. Estou brincando. Mas quem está entendendo, levanta sua mão. Agora, irmão, vou ficar eu frustrado? Não, se tá bom para mim, tá bom. E pastor, se um dia quiser botar cabelo, se Deus me der condição e um dia eu quiser, porque eu não quero, eu boto cabelo, irmão. E tá tudo certo. O que eu quero, eu estou usando um exemplo bem bom para você entender, mas eu quero que você entenda uma coisa. Não se enxergue pelos olhos dos outros. Porque se você começar a se enxergar pelos olhos dos outros, daqui a um pouco você começa a se diminuir e se desacreditar e se infamar a si mesmo. Você vê que enquanto, meu irmão, 10, e aí eu não vou ler com você a parte que aconteceu com eles, mas esses 10 morreram de uma praga, e aí que você tem que entender, muitas vezes, tem coisas ruins que acontecem com as pessoas, porque elas deixam entrar na cabeça dela e no coração. Enquanto esses 10 infamaram a terra, a Bíblia fala que Deus falou sobre o Caleb. Vamos no capítulo 14, por favor? Quem está gostando, diga glória a Deus. Estou meio brincalhão, vocês não estão ficando bravos comigo, irmão? Né? Mas é só para você entender. Capítulo 14, lá no versículo, meu irmão, nós vamos ler o versículo 20, tá? Diz assim, ó, no 14, 20, a história desenrolou, aí diz assim, e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoou. Versículo 21, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, versículo 22, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram o quê? A minha, versículo 23, e não verão a terra de que a seus pais jureis, até nenhum daqueles que me provocaram me haverá. Então você vê que é interessante, olha que coisa forte. Quando Deus começou a falar com Moisés, Deus disse para Moisés, tudo bem, eu vou perdoar o povo, mas essa geração não. Essa geração, eles até vão ficar vivos, mas ninguém vai entrar na terra prometida. E por que não ia, pastor? Olha o versículo 22 de novo, que diz ali, irmão, ó, no 22. Todos que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram essas 10? Então foram 10 tentações que eles tiveram tentando a Deus como? Não obedecendo a voz de Deus. Pastor, quais são as 10 tentações? Posso ler para você? Sim ou não? Primeira, a falta de fé lá na travessia do Mar Vermelho. Segundo, pastor, reclamaram da água lá em Mara, né, que é Maribá, né? Depois, pastor, reclamaram no deserto por causa do pecado. Depois, coletaram mais maná do que devia. Deus dava o maná e dizia, comam hoje e comam só hoje, não se preocupe com amanhã. Amanhã vem maná. O que eles faziam, irmão? Eles comiam, guardavam, no outro dia estava tudo bichado. Tudo podre. Diga para o irmão do lado sorrindo assim, ó, viva bem hoje. E diga assim, amanhã Deus vai cuidar. O problema é que a gente começa a querer guardar coisa, irmão. Sabia que tem gente, irmão, que está frustrado não porque só que guarda coisa ruim, mas porque guarda coisa boa também? Tem gente que já viu aquela pessoa que fala assim, ó, ai, porque aquele dia foi tão bom. Tá, aquele dia foi bom, hoje vai ser também. Quem está entendendo, levanta sua mão. Não, tem que cuidar. O que mais, pastor? Tentaram coletar maná no sábado. A Bíblia diz que todo dia Deus dava maná. Mas na sexta-feira Deus dizia assim, ó, hoje vocês vão guardar. Porque no sábado vocês não vão receber. Porque o que era o sábado? Era o dia do descanso. Era o dia da adoração. Pastor, hoje por que a gente não guarda o sábado? Porque a gente adora a Deus todo dia. Deus viu que não era bom o homem só ter um dia, porque o homem fazia tudo errado nos 6 dias, e no 7º dia queria adorar a Deus. Né? Por isso que nós não adoramos o sábado. Pastor, mas quer adorar o sábado? Não, se quiser pode, é a lei.
Ah, pastor, mas quem não adora está errado? Não, irmão. O que você tem que entender é que você tem que adorar a Deus todo dia. Aí um dia chegou uma pessoa para mim e disse assim, um desses religiosos, assim, tu não guarda o sábado. Eu digo, e tu sacrifica animal? Eu não. Eu não vou viver da lei. Quem está entendendo, levante sua mão. Mas isso naquela época, né, irmão? O que mais? Reclamavam de falta de água em Refidim. Se envolveram na idolatria lá no bezerro de ouro. Moisés ficou doido. Reclamavam em Taberá. Reclamavam por falta de comida. E não confiaram em Deus ao entrar na terra pro. Então fala comigo assim, 10 vezes. E dessas 10 vezes, muitas vezes foram só reclamar. Você não anda reclamando muito, né? Olha que coisa forte. Deus foi contando aí. Tem gente que vai dizer assim, ai pastor, Deus não sabe. Deus sabe. Olha que vai dizer o versículo 22 na linguagem de hoje, só para nós poder ver. Olha como é que fala na linguagem de hoje. Nenhum desses homens, volta para aqui mesmo. Nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória. Quem viu a glória de Deus, diga amém. E os milagres que fiz no Egito e no deserto. Quem já recebeu o milagre de Deus? Então você conhece também. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha. Fala para o irmão do lado assim, até Deus cansa, meu irmão. Irmão, no entanto, 10 vezes puseram à prova a minha. Passou o que o senhor quer dizer. Por isso que a Bíblia fala, buscar enquanto se pode achar, irmão. Invocar enquanto está perto. Porque até Deus tem paciência. Uma hora a paciência acaba. É bem isso, irmão. Até Deus tem paciência. Você vê que Deus estava numerando. 1, 2... Não, vamos de novo. 3, 4... Agora Deus chegou e disse assim, sabe uma coisa? Não vão entrar. Porque 10 vezes erraram comigo. Porque 10 vezes provaram a minha... Irmão, desculpa falar, mas não prove a paciência de Deus. Às vezes você acha que, pastor, mas Deus perdoa. Deus perdoa, mas Deus está contando. Deus está lá, ele fez isso, ele fez aquilo. Por isso que um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo, irmão. Não vai ser só chegar e dizer, eu me arrependo, pum, pro céu, tá? E o que tu fez? E a Bíblia diz que vai passar num tempo. Pois vai ser quente. Quem está entendendo, levanta a mão. Então a gente tem que cuidar disso, irmão. Quem não gosta de ser testado a paciência? Pastor, de vez em quando eu perco a minha. Levanta a mão assim. Diga pro irmão, já achou? Mas a gente perde. A gente perde a paciência até com a gente mesmo. Quem concorda comigo que é verdade? Irmão, sou sincero, de vez em quando eu fico tapado de novo comigo mesmo. Não tomo juízo, tia. Né? Eu brigo comigo na frente do espelho, irmão. Por quê? Porque a gente é ser humano. Agora, o próprio Deus está falando, no entanto, 10 vezes puseram à prova minha paciência e não quiseram me obedecer. Agora, olha o versículo 24. Pula para o versículo 24. Vamos ler o 24 aqui, que forte, Mas o meu servo Caleb tem um espírito. Então, olhe para mim. A maneira que você enxerga as coisas é o que te dá um espírito diferente. O que é o espírito? É o que dá vida para o corpo. Irmão, você quer pensar diferente dos outros? Você quer ter um ânimo diferente? Você quer ser uma pessoa diferente? Aprenda a enxergar as coisas do modo diferente. Olha o que o texto está dizendo, Mas o meu servo Caleb tem um espírito e sempre tem sido fiel a mim, por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela... Então, ele não só estava abençoando a ele, mas também a bênção estava sendo liberada pela família. Por quê? Porque ele não era, vamos usar uma expressão, normal. Ele era um homem de... Aí olha só que forte, irmão. Para nós já encerrando a mensagem. Vai para Josué capítulo 14. Josué 14, lá no versículo 6. Quem está gostando da palavra, diga glória a Deus. Josué capítulo 14, versículo 6. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. Josué, capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, tá? Josué, capítulo 14, versículo 6. Se precisar de ajuda, levanta a mão. Diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse:
tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e por causa de... O que Deus tinha falado, meu irmão? Que ele era um homem de... que ele tinha um espírito de... por causa que ele enxergava coisa diferente. Irmão, ele não estava dizendo assim, ó, tem dificuldade, ele estava dizendo, não, gente, não cria empecilho. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que a pessoa que não cria empecilho, irmão, ela só prospera. A pessoa que não cria empecilho, ela só avança. A pessoa que não cria empecilho, ela só, meu irmão, alcança as bênçãos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quem cria empecilho vai ficando para trás. Quem cria empecilho não consegue avançar. Irmão, olha como é que ele tinha um espírito diferente. Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. É ele relatando. E eu lhe trouxe resposta. Agora olha que forte. Como sentia no meu... Então olhe para mim. O que eu enxergo está muito ligado ao que eu sinto, irmão. Tem gente que a visão ela muda, por quê? Porque ela coloca a coisa no coração, não devia colocar. Os outros olharam, meu irmão, para os gigantes, olharam para as cidades e colocaram um empecilho dentro do seu coração, medo. Se ficaram pensando no coração, botaram no coração, nós somos gafanhoto. Nós somos pequenininho demais. Irmão, cuidado, o que você sente vai estar ligado com o que você enxerga. Olha que coisa forte que ele vai dizer mais. Versículo 8, vamos. Mas meus irmãos que fizeram subir comigo, fizeram derreter o coração de quem? Olha aí, ó, infamaram, né? Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu. Versículo 9, irmão. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente que a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseverastes em seguir o Senhor meu. Agora olha o versículo 10, vai. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já eis que já, hoje sou da idade de quantos anos? 85, versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para... Mais um versículo, vai. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os aniquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir como o Senhor. Então, olhe para mim, irmão, os anos passaram, ele mudou? Hã? Não. Sabe por que ele não mudou? Porque a visão dele não mudou. Querido, desculpa te falar, idade não é desculpa para você, viu? Nem se você é mais novo e nem se você tá ficando, não vou falar velho, tá? Mais experiente. Tem gente que fala, ai pastor, eu tô com 60, quando eu tinha 30, irmão, que bom que você tá com 60, tá quase se aposentando. Glória a Deus, vai para cima. Qual que é o problema? É que a gente muitas vezes vai deixando a nossa visão o quê? Mudar. Irmão, velho, diga comigo bem alto, é o diabo. Não, irmão. É quanto mais experiente, mais força. Ele sabia, a terra é assim, tem esses adversários, mas eu estou pronto. Passou-se 45 anos, mas eu sou o mesmo. Eu tenho a mesma força. Dá o que é meu. Quem aqui quer o que é seu? Deixa eu te falar uma coisa para você, não vai ficar triste comigo, mas tem coisa que vai acontecer amanhã, tem coisa que vai levar um tempo. Mas Deus vai dar para você o que é seu. Quem crê nisso, levanta a mão. Porque, irmão, eu digo para você, tem coisas que eu sei que eu vou alcançar semana que vem, mês que vem, e tem coisas que eu sei que vai levar anos, mas eu vou viver isso. Quer um exemplo simples? Quem aqui um dia sonhou ter neto? Quem aqui hoje tem? Pronto. Você já entendeu com clareza. Você está entendendo? Irmão, firme, com força, com ânimo. Qual que é o problema? É que a gente muitas vezes deixa infamar a terra e deixa entrar coisa no nosso coração. Não, ele estava lá motivado. Pode acontecer o que acontecer. 85 anos, eu quero o que é meu.
Lembra? Tem uma palavra, Deus falou para mim, tem uma palavra, eu respondi como senti no meu coração. Para você ver, tem coisas que só acontecem na nossa vida conforme a gente responde. Tem coisas que só acontecem na minha vida, irmão, conforme eu respondo. Se eu responder para cima, eu vou receber para cima. Se eu responder para baixo, eu vou receber para baixo. Quem está entendendo? Tá claro para você? Aí olha só, o último versículo, vai, 13. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron Agora olha o último versículo, 14. Portanto, Hebron foi de Calebe, filho de Jefoné, o quinezeu, em herança até o dia, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus. Irmão, olhe para mim. A primeira luta de Calebe foi contra os inimigos ou contra ele mesmo? Você está entendendo? Antes de você enfrentar as adversidades lá fora, entenda que existe uma batalha aqui dentro, irmão. Que tem coisas que Deus vai te mostrar que é para você conquistar, mas vai ter um monte de gente dizendo assim, ó, não dá, não é para ti. Não é para mim, sim. Eu sei quem está comigo. Quem está entendendo? Vai ter um monte de gente dizendo, tu não vai conseguir, porque é isso, porque é aquilo. Irmão, é forte isso. Eu sou sincero, querido. Eu estava meditando na madrugada, acho que era 3 e pouco, né, amor? Quando tu foi dar mamar pro Pedro, tu disse, o que tá fazendo? Eu disse, eu tô orando. Eu estava meditando na madrugada, irmão, e orando, e Deus me fez lembrar o porquê que eu tô aqui. Sou sincero, por que o senhor está aqui, pastor? Porque eu acreditei naquilo que Deus falou. Deus me fez lembrar. Lembra que tu respondeu onde que tu tá hoje, por causa daquilo que tu acreditou. Agora, irmão, que um monte de gente chegou para mim e disse, isso eu não tem chamado, não vai dar para te chegar onde tu quer chegar, tu não vai pregar para multidões, porque tu não sabe falar direito, porque não sei o quê, irmão, esse existe muito. Para infamar a coisa, você vê que é interessante, de 12, só foi 2, os 10 infamaram a terra. Irmão, para infamar a coisa, diga para o irmão lá assim, misericórdia. Para dizer para você que você não vai conseguir, que não vai te motivar, não é para ti. Irmão, vai encontrar a porcentagem de quem vai te desmotivar é muito maior de quem vai te motivar. Só que aí que tá, você não depende dos outros, você depende do Deus que você serve. Amém? Quem está entendendo? E eu vou te dizer uma coisa mais forte. Se Deus te escolheu, você, para ter essa visão, é porque Ele quer te colocar aonde os outros não acreditam que pode chegar. Volto a repetir, se Deus escolheu você para te dar essa visão, é porque Ele quer te colocar aonde os outros acham que você não vai chegar. Você está entendendo, pastor? Então, irmão, só se firma com Deus. Só se firma com Deus. Só persevera em servir a Deus. Pastor, quando vê aqueles pensamentos, luta contra aquilo. Bate de frente contra aquilo. Não aceito isso. Deus é comigo. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma direção. E eu vou acreditar. Quem crê que Deus está abençoando? Fala para o irmão do lado sorrindo aí. Vamos com tudo, Calebe. Diga assim, fala assim para o irmão do lado, subamos animosamente e possuamos em herança. Né? Agora traduz para eles assim, irmão, fala sorrindo, né, irmão? Fala assim, irmão, mais uma vez. Tem que falar mais sorrindo, irmão. Fala assim, irmão. Diga assim, sorrindo para ele, meu irmãozinho. Pastor, o que você vai falar? Deixa eu ler aqui. Não cria empecilho, irmão. Pastor, dinheiro que Deus te dá condição. Tem gente que quer comprar, aí fica sempre falando, porque é o dinheiro. Tá, daí Deus dá o dinheiro. Porque agora, irmão, vai para cima. Se Deus te deu a visão, vai. Deus vai te dar as condições. Amém? Pode aplaudir o nome de Jesus.